Hoje vamos conversar sobre os principais aspectos agrometeorológicos da uva em clima tropical, entendendo como o clima, manejo e fisiologia interagem para definir produtividade e qualidade. Vamos passar por fenologia, água, temperatura, radiação, eventos extremos e estratégias de manejo, tudo de forma prática e alinhada à viticultura brasileira. A videira pertence à família Vitácea, gênero Vitis, e reúne diferentes grupos: as uvas europeias, como Vitis vinifera, mais comuns para vinho e mesa, as americanas, como Labrusca, e os híbridos, que combinam rusticidade com qualidade. Aqui no Brasil, uma boa parte da produção vem do norte do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e do Nordeste, especialmente Pernambuco e Bahia. Novas fronteiras, como Nova Mutum, no Mato Grosso, mostram que a viticultura tropical está em expansão. Bom dia, vou comentar sobre as particularidades do cultivo tropical. Ele é uma característica marcante do clima tropical e permitir a produção contínua, ou seja, a planta necessita de um ciclo de repouso vegetativo que vai de 20 a 30 dias entre uma safra a outra. Isso abre um espaço para você fazer uma poda programada e também o seu manejo térmico, ou seja, permite você escalonar as suas colheitas ao longo do ano. Ele, por ser um processo meio intensivo, ele exige você ter uma atenção ao clima para você poder evitar problemas na questão da sua qualidade, dos seus frutos e também da sua fitossanidade. Então, o ciclo da videira pode variar de cerca de 90 a 150 dias, o ciclo mais curto nas regiões quentes e para cultivares americanas ou híbridas. Já as fases mais sensíveis ao clima são a brotação, que pode ocorrer o ano todo quando manejada com reguladores, e a floração, que ocorre por cerca de 30 dias após a brotação. É extremamente sensível ao frio, abaixo de 15 graus, e às chuvas. Isso reduz a polinização e formação de cachos. A maturação precisa de sol e ambiente mais seco. Se houver chuva ou nebulosidade, aumenta o risco de podridões e atrasos no amadurecimento. Existe também a chamada janela hídrica crítica, que vai da floração ao início da maturação, quando o déficit hídrico reduz o tamanho das bagas de maneira irreversível. Então, os estádios da videira são classificados em macroestádios e microestádios, e onde essa divisão é fundamental para ajustar irrigação, poda, manejo do dossel e controle de doenças. A duração dos estádios pode variar conforme região, cultivar, época de poda. Por exemplo, Niágara Rosada pode levar cerca de 120 a 150 dias em Jundiaí, São Paulo, mas apenas 90 a 120 dias aproximadamente no norte do Rio de Janeiro. Já cultivares sem sementes no submédio São Francisco finalizam o ciclo aproximadamente em 90 a 105 dias. Agora então, eu irei falar sobre a água, o solo e o dossel da videira. A videira tem uma preferência por solos mais leves, profundos e bem drenados. Já solos compactados irão dificultar o crescimento das raízes. Por exemplo, em cultivos irrigados, a maior parte das raízes fica na faixa dos 0 a 60 centímetros, onde apresenta atividade microbiana e com isso também maior quantidade de nutrientes que a planta pode absorver, onde a variação da umidade é maior. A demanda hídrica é menor após a colheita e no início do crescimento vegetativo. Porém, ela aumenta quando o dossel está formado e os cachos também começam a encher. Além disso, sistemas como latada e espaldeira irão alterar a necessidade de água, assim como coberturas com tela ou filme plástico, que também podem reduzir a demanda hídrica pela metade. Vou comentar sobre a evapotranspiração e o coeficiente de cultura. A evapotranspiração da cultura, ou seja, a quantidade de ar que a planta perde para o ambiente, ela é calculada com base em uma fórmula que é relativamente simples. Evapotranspiração de cultura, que na fórmula é a ETC, igual evapotranspiração de referência, que é ETO, vezes o coeficiente de cultura. Então é ETC igual a ETO vezes o KC, que é o coeficiente de cultura. O KC varia ao longo de um ciclo da planta, dependendo do sistema de irrigação e da estrutura da planta. Por exemplo, na variedade Niágara Rosada em Jales, o KC varia entre 0,18 e 1,08. Já na região da Itália, o submédio São Francisco, o KC fica entre 0,56 e 1,15, quando o sistema de irrigação é microaspersão. Quando se usa o gotejamento, o valor do KC é menor, variando entre 0,50 e 0,74, porque a água molha menos o solo e também as folhas. Bom,
A evapotranspiração de cultura ela tende a aumentar durante os meses mais quentes e secos, que são ali entre julho e novembro. Isso ocorre por quê? Com o aumento da temperatura e a escassez de chuvas, as plantas perdem mais água para a atmosfera. Muito bem, falando um pouco sobre o déficit hídrico, de quando ele é bom e também quando ele é ruim. Em condições de estresse hídrico controlado, alguns produtos derivados da uva, como por exemplo o vinho, podem apresentar melhorias significativas, como aumento de açúcares e compostos fenólicos. Porém, em situações de déficit hídrico mal drenado, pode trazer prejuízos também, como por exemplo, durante o ciclo vegetativo, irá reduzir o vigor e a fertilidade das gemas. Já no início da formação das bagas, irá diminuir o tamanho final e não ocorrendo a chance de recuperação dessas bagas. Em estresse prolongado, surgem sintomas como folhas murchas, entrenós curtos e também a queda foliar. Já em condições de excesso de água perto da colheita, também pode se tornar perigoso para a cultura, pois irá atrasar a maturação e facilitar também problemas como rachadura e podridões na folha. Temperatura e extremos térmicos. A videira geralmente tem o seu limite basal na casa dos 10 graus Celsius e o ótimo entre 25 a 30 graus. A floração é muito sensível, então é preciso a temperatura que vai de 20 a 26 graus. Na maturação, as temperaturas acima de 36 graus Celsius podem causar queimaduras nas bagas, enquanto noites mais frias favorecem a coloração, o que é importantíssimo para uvas tintas. Então, eu vou comentar um pouco sobre a radiação, vento e o microclima para a videira. A radiação é um dos principais fatores que determinam a fertilidade das gemas e formação dos cachos. A videira precisa de cerca de 1.200 a 1.400 horas de sol por ano, algo fácil de alcançar no clima tropical. Entretanto, dosséis muito densos acabam sombreando folhas e aumentando o tempo de molhamento, o que acaba favorecendo doenças. Quanto ao vento, ventos fortes acima de 3 metros por segundo fecham estômatos e podem quebrar ramos. Ventos moderados ajudam na secagem, acabando reduzindo a incidência de fungos. Eu vou falar então sobre um pouco dos desafios enfrentados sobre a uva no clima tropical. A vinicultura não sofre tanto com geadas, mas enfrenta outros desafios, como granizos, que danificam cachos e abrem porta para infecções. Chuvas intensas na floração e no início da frutificação derrubam o pólen e os frutos jovens. O excesso hídrico prolongado causa a vegetação exagerada, combinando com o calor, e aumenta muito o risco do mídio. Seca ou veranico pode inviabilizar a produção. O índice de seca usado para avaliar o risco é de 0 a 100 mm, classificado como seca moderada. Abaixo de 100 mm é uma seca razoavelmente intensa e abaixo dessa quantidade é necessário fazer a irrigação. Como nós podemos ver nesse sistema, temos o sistema de gotejamento sobre as plantas de videira. Apesar dos desafios, o clima tropical não apresenta limitações severas para produzir uvas. O grande inimigo são as doenças fúngicas impulsionadas por chuva e calor. Como podemos analisar, esse ano foi um ano muito chuvoso que ocasionou alta taxa de doenças que podem ser vistas nesse pé de videira, no qual essa doença é chamada podridão da uva madura, que é um fungo que pode estar adentrando a planta no estágio de floração ou até ficando de cultivos anteriores, que causa esse podridão, parecendo que as uvas são uvas passas, como podemos analisar no vídeo. Então, o míldio ele é ocasionado principalmente quando há alta umidade relativa e também a ocorrência de chuvas contínuas na região, podendo infectar folhas, inflorescência, bagas e ramos herbáceos, podendo causar também, como resultado, a redução da área foliar, seguida com a morte do tecido ou o desfolhamento quando a doença ocorre em alta intensidade na uva. Por isso, as estratégias de manejo climático são essenciais para ajustar a poda à época mais favorável, usar a irrigação baseada e controlar o dossel e melhorar a luz e o vento, usar coberturas contra granizo, escolher cultivares mais resistentes, e a soma desses fatores permite que a vinicultura mais produtiva e sustentável com menor dependência de insumos. Bom dia, boa tarde, professor. Hoje estamos aqui com o professor Gilmar Antônio Nava,
Ele ministra a disciplina de fruticultura aplicada aqui na UTFPR e eu resolvi vir aqui fazer algumas perguntas sobre a cultura da videira, professor. Então, eu queria te pedir quais as variáveis agrometeorológicas mais determinam a produtividade e a qualidade da videira ao longo do seu ciclo e também se pudesse falar um pouco em qual fase do ciclo seria mais importante um clima mais adequado. Certo, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa área que é tão interessante, né? E dizer que a videira é uma cultura, é uma espécie de clima frio. Tá? Sendo uma espécie de clima frio, ela precisa um certo número de horas de frio no inverno, para quebrar a dormência das suas gemas. Tá? Isso é muito importante. Então o frio no inverno é muito importante. Tá? Porém, nós temos variedades e variedades de uvas. Nós temos variedades que são mais exigentes ao frio e variedades menos exigentes ao frio. Então, essas que nós temos aqui na coleção da UTFPR são variedades, são variedades da espécie Vitis labrusca, que nós chamamos também de uvas comuns ou uvas americanas. Essas variedades são menos exigentes em frio, de forma geral, do que as variedades que nós chamamos de Vitis, da espécie Vitis vinífera, que são uvas de mesa, uvas para elaboração de vinho e espumante. Essas, de uma forma geral, elas são um pouco mais exigentes em frio e também exigentes na questão na questão da chuva. Chuvas em excesso são muito prejudiciais, principalmente para essas variedades viníferas, né? E essas variedades americanas, elas são mais tranquilas, elas são menos acometidas por doenças, mas mesmo assim elas são acometidas por doenças, né? Esse ano em particular, vocês estão podendo observar, muito chuvoso, está sendo muito chuvoso agora na primavera, né? Então, mesmo as variedades de uvas americanas, elas estão sentindo, elas foram muito pressionadas, muito atacadas por doenças fúngicas. Esse ano em particular, o míldio, né? Plasmopora vitícola, né? Então, o míldio está causando muito problema na folha, promovendo lesões nas folhas, queda de folhas e queda de bagas, tá? Então esse ano está bem complicado mesmo para as uvas Vitis labruscas, que são as uvas americanas, né? E aí a questão então de chuva, eu salientaria que as duas variáveis meteorológicas mais importantes, então são a questão do frio no inverno, né? Essa importância, e durante a primavera e no verão, a questão de precipitação, umidade e precipitação pluviométrica. Então a uva, nessa época de florescimento, na primavera, formação dos cachos, ela é muito sensível ao excesso de umidade. E, por outro lado, ela é beneficiada por uma certa restrição, uma restrição hídrica leve, 2 a 3 semanas antes da colheita, beneficia então a uva, fazendo com que concentre mais açúcares, principalmente na uva, beneficiando então na reta final de produção próximo da colheita. Então, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é como a importância do manejo do microclima do dossel pode auxiliar no controle contra doenças fúngicas e quais as principais estratégias desse manejo? Sim, muito importante. Então, eu queria falar para vocês, esse ano muito chuvoso, né? Nós temos as nossas videiras, as nossas plantas já sendo conduzidas num sistema que é chamado de cerca ou espaldeira, aquela estrutura verticalizada. Então essa é uma estrutura que beneficia, forma de certa forma um microclima um pouco mais seco, né, mais ventilado do que aquele outro sistema horizontal que nós chamamos de latada. Aquele sistema normalmente sombreia, forma um microclima mais úmido, né, do que esse sistema que nós temos na UTFPR 2 Izinhos, lá na fruticultura. Então esse sistema espaldeira, na verdade, beneficia a cultura, deixando um ambiente um pouco menos úmido, né? Então isso é importante. Uma outra prática que a gente faz, e esse ano a gente fez, não adequadamente talvez, mas a desfolha é muito importante. Então a gente tira lá 1, 2, 3 folhas, as primeiras, as mais velhas embaixo, próximo do nível do cacho, e isso aí na verdade então faz com que tenha mais ventilação, mais luminosidade, e também os produtos quando a gente aplica, seja com um pulverizador postal
ou um turboatomizador tratorizado, ele consegue, na verdade, penetrar os produtos, as caudas, a cauda bordaleza, consegue penetrar mais a nível de cacho, a nível de interior do dossel vegetativo, na verdade, controlando melhor essas questões de doenças fúngicas, e esse ano em particular, o míldio, né?